Bom, boa tarde a todos e a todas. A nossa 39ª videoconferência do programa Mais Educação. Melhor webconferência, né? Mantemos a expressão, mas estamos com webconferência. Temos quase 500 pontos, 510 pontos, né, pelo Brasil afora. E com uma grande alegria, começo aqui com o meu companheiro de viagem. Essa metáfora da vida como uma viagem é algo que nos agrada muito, porque inclusive a experiência escolar dos nossos meninos e meninas é uma viagem com encontros, desencontros, aprendizados novos, desafios que se colocam, paisagens que nunca tinham sido vistas. Quando nós apresentamos lá no currículo, já nos anos iniciais, e vai se retomando ao longo dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, o sistema solar para os nossos meninos, e se temos um planetário perto, se temos imagens de computador, imaginem quanto brilham esses olhinhos, porque é uma paisagem não vista, né? No máximo da Terra, a gente vê a Lua e Vênus, que é o planeta próximo, a tal estrela d'alva, na verdade é o planeta Vênus. Então eu gosto da metáfora da viagem, depois desses quase 7 anos trabalhando juntos aqui. O Leandro é um grande companheiro de viagem. E cada uma das videoconferências daqui para frente vai trazer um tema para aprofundamento. Hoje o nosso tema será o tema da educação fiscal. Tá? Por que isso? O que é educação fiscal? Educação fiscal é o uso eficiente do dinheiro público. Nós temos uma realidade muito significativa produzida nesses anos pelo programa Mais Educação. Nós remetemos para as escolas uma média de R$40 mil anuais para esses 9 a 10 meses de trabalho. Essa é uma média, então há escolas que ganham muito mais do que isso, ou menos, de acordo com o número de estudantes cadastrados no programa Mais Educação e também com as atividades escolhidas. Recurso que tem que garantir a compra dos kits, que tem que garantir a compra, o custeio das atividades. Já que eu comecei com a viagem e pensei no sistema solar como algo importante da nossa base nacional comum de currículo, os meninos precisam saber onde estamos localizados, né, no universo. Por exemplo, se precisamos de recurso para levar os alunos para o planetário da Federal do Rio Grande do Sul, para o planetário da Federal do Pará, ou de tantas outras universidades, o recurso sai do programa Mais Educação, deve sair do programa Mais Educação, porque essa perspectiva invoca toda a nossa compreensão de território educativo, toda a nossa convicção de que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, é preciso baixar os muros da escola, é preciso aproximar a escola de espaços significativos, é preciso mostrar para crianças que por sua condição social nunca entrariam no cinema, numa biblioteca, numa casa de espetáculos, sobretudo nos teatros municipais, nos espaços públicos dos estados, né, e municípios brasileiros. É preciso que o programa Mais Educação seja um suporte para isso. Então, o uso eficiente do recurso público no programa Mais Educação corresponde a efetivamente gastar cada real, cada centavo nas compras necessárias para a efetivação das oficinas, para a efetivação das atividades que nos permitem esse tempo contínuo ampliado de escola. Implica trazer como voluntários pessoas que efetivamente possam colaborar na formação das crianças. A grande pergunta, quando a gente traz para a escola, nesse modelo de transição que estamos vivendo, alguém que vem trabalhar com a criança, uma atividade de capoeira, de teatro, de balé, organizar o jornal escolar, é perguntar como é que este adulto efetivamente pode contribuir na formação dos nossos meninos e meninas. Essa é a pergunta que não quer calar. Qual é a nossa função, o nosso papel, nossa função educadora, nosso papel educador? A presidenta Dilma falou na sua manifestação no 1º de maio da pátria educadora. Como é que esta pátria educadora se apresenta para as crianças e jovens? Não como um retrato de violência, não como um retrato de crueldade, muitas vezes, com os meninos e meninas, mas como um retrato de um grande espaço em que esses meninos e meninas podem se desenvolver plena e integralmente.
como um espaço que as suas latências podem se transformar em potências. Eu gosto de contar de uma das minhas idas a esse interior do Brasil, no ano que nós introduzimos os instrumentos de cordas, acho que foi 2010, mas pode ter sido 2011, acho que foi 2010, e que fazia 3 meses que o recurso tinha chegado, e eu fui para um evento, um grande seminário, e tinha lá um conjunto de meninos e meninas tocando, entre outros instrumentos de corda, violoncelos. E eu assisti, achei muito bonito, mas disse para o coordenador que estava do meu lado, muito bacana. Isso também nós poderemos fazer com o recurso do Mais Educação. Porque não acreditava que em 3 meses fosse possível que esses meninos estivessem tocando. O recurso havia chegado, tinha o tempo da compra. Quanto não me surpreendi quando esse coordenador me disse, mas professora Jaqueline, são meninos do Mais Educação. E esses são violoncelos, alguns maiores que os meninos, comprados com o recurso do Mais Educação. Então, como é que nós, trazendo para o nosso tema, como é que nós transformamos esta latência em potência, colocando 100% dos recursos à disposição para que as oportunidades educativas sejam criadas na escola, que os materiais sejam comprados, que os bons monitores estejam presentes, que a gente possa usar o recurso do Mais Educação para os pequenos reparos na escola que ajudam a constituir esse ambiente que faz diferença para os meninos e meninas, que a gente possa custear atividades de visita a museus, a cinemas, a mostras de arte, a espaços que fazem parte do imaginário, da tradição coletiva das cidades. Coloca em rede para mim poder ver como é que está indo isso. Então, isso é o uso eficiente do recurso público, né? Que potencializando as 4 horas, ampliando as 4 horas, torna a escola, de fato, um lugar de educação para os meninos e meninas. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. E nós vamos receber aqui, não está conosco ainda, o presidente da Escola de Administração Fazendária, ESAF, do Ministério da Fazenda, o senhor Alexandre Ribeiro Mota, que é então seu diretor-geral, e que vai estar conosco para falar um pouco disso. O que é que significa o gasto público bem feito? O que nos preocupou e nos fez trazer esse tema? Nós descobrimos no final do ano passado, no início desse ano, aliás, que 8 mil das 32 mil escolas não tinham, isso já era o mês de abril, né? Não tinham mexido sequer, não tinham feito nada ainda com o recurso que havia sido enviado para as escolas nos meses de setembro, outubro, novembro do ano passado. Eu até entendo que o recurso chegue no final do ano e que algumas escolas esperem, mas que no mês de abril nada tenha iniciado, nos apontou uma preocupação, né? E infelizmente algumas escolas, inclusive os recursos dos anos anteriores não tinham sido usados. Então é preciso, sim, que cada real desse recurso seja aplicado, que não haja corrupção, que não haja desvio. E às vezes é por extremo zelo a esse recurso que o diretor tem medo de fazer esse investimento, esse gasto público. Mas é preciso que cada recurso, cada real seja também gasto para que as coisas possam acontecer no dia a dia da escola. Então temos que ter todo o zelo do mundo, respeitando toda a legislação vigente, não desviando nenhum real. E o programa Mais Educação tem se notabilizado, sim, claro que há casos que estão sendo investigados de mau uso, mas a grande maioria das escolas o recurso é efetivamente investido para que a educação desses meninos e meninas seja qualificada e para que possa acontecer. Então, o uso eficiente do recurso implica não corrupção, não uso privado do recurso público, né? Então a superação desse patrimonialismo que infelizmente nos constitui um pouco como país, mas ao mesmo tempo, além da não corrupção, o uso efetivo para que os materiais cheguem na escola. Durante quantos anos as escolas públicas no Brasil e algumas privadas, pequenas, não tiveram que fazer quermesses, festas, gincanas,
rifas para arrecadar o recurso, para comprar um ventilador de teto, para tornar o ambiente mais agradável, para poder angariar recurso para comprar passagens de ônibus, para levar os meninos a conhecerem algum monumento histórico. E algumas escolas seguem fazendo isso. Mas, felizmente, nós conseguimos consagrar esse programa Dinheiro Direto na Escola, que é inclusive anterior ao governo Lula, e que vem dando para a escola esta condição de autonomia para que possa usar esse recurso do modo mais eficiente, do modo mais transparente, qualificando esse estar, né, dos meninos na escola. Então, esse será o nosso tema. O Leandro vai estar aqui mediando o debate, o Alexandre, nosso colega da ESAF, está chegando, e eu aproveito para dar 2 ou 3 informações. A primeira delas, e a mais importante nesse momento, é que nós temos até 31 de maio para fazer a nova adesão para as escolas que entram agora no Mais Educação, as escolas de 2013, e também para fazer a readesão, né, para as escolas que já estavam. Qual é a nossa preocupação imediata, né, nossa preocupação mais premente? Nas escolas antigas, nós temos ainda 4.723 escolas que ainda não iniciaram a sua readesão, escolas que estavam em 2012 ou antes de 2012. 11 escolas no Acre não iniciaram, 156 no estado de Alagoas, 111 no Amapá, 64 no estado do Amazonas, 661 escolas no estado da Bahia, 187 escolas no estado do Ceará, 33 aqui no Distrito Federal, 52 escolas no Espírito Santo, 89 escolas do estado de Goiás, entre escolas municipais e estaduais, né? Esse não é, Leandro, esse é o cômputo geral, né? No Maranhão, 467 escolas, e isso me preocupa imensamente, porque o foco do Mais Educação é efetivamente levarmos educação integral para as populações efetivamente mais pobres da sociedade, não como política compensatória, mas como política plena, que se coloca nesse ciclo virtuoso de superação da situação de pobreza e de miséria em que muitos sempre viveram. Então, no Maranhão, nós temos uma grande concentração de escolas que recebem, na maioria dos seus estudantes, filhos das famílias do Bolsa Família. Então, são 467 escolas no Maranhão. No Pará, são 331 escolas. Então, Mato Grosso, 113 escolas. Mato Grosso do Sul, 14 escolas. E os parabéns para a professora Nilene Badeca, nossa presidenta do CONSED, e o seu fiel escudeiro, como é o nome do nosso querido coordenador do programa Mais Educação, o Heraldo, porque só faltam 14 escolas lá no Mato Grosso do Sul. Minas Gerais, 122 escolas. Pará, 331 escolas. O Pará também está entre os estados que tem o maior número de miseráveis do país, pessoas que pelas políticas de transferência de renda e pelo conjunto das ações do Programa Brasil Sem Miséria, se está fazendo um grande esforço para que efetivamente vivam na condição de dignidade como brasileiros e brasileiras. Na Paraíba são 325 escolas que não iniciaram das novas. No Paraná, 231 escolas. Em Pernambuco, 155 escolas. No Piauí, 237 escolas. No Rio de Janeiro, 728 escolas. Eu peço uma ajuda muito encarecida ao Comitê do Rio de Janeiro, que tem tido uma atitude muito colaborativa conosco. No Rio Grande do Norte, são 148 escolas. No Rio Grande do Sul, 130 escolas. Em Rondônia, 22 escolas. Em Roraima, 2 escolas ainda não entraram. Santa Catarina, 16 escolas. Parabéns à equipe da professora Vânia e a todos que têm trabalhado. Lá em Roraima, a Silvana tem feito essa coordenação. São Paulo, faltam 114 das novas. Sergipe, 118. Tocantins, 36. Então, assim, das escolas novas de 2013, nós temos 3.394 escolas que ainda estão em cadastramento e temos 16.095 que não iniciaram. Lembrem que nós temos sempre um número muito grande, muito maior, para poder chegar
ao número que precisamos, né? Já chegamos em 14.164, né? E nós queremos chegar a 18 mil, porque nós queremos poder totalizar com as 32 mil que devem fazer a nova adesão das antigas, queremos suplantar em 5 mil a nossa meta. Então, é um momento importante, é uma estratégia, Mais Educação, que tem nos ajudado a encontrar caminhos novos para a educação brasileira, que tem nos ajudado a fazer o diálogo do currículo do século XVIII, XIX, que ainda toma, infelizmente, muito a escola no Brasil, com o currículo do século XXI, o encontro com as novas tecnologias de comunicação e informação, com as temáticas que são temáticas da vida das pessoas, a temática da saúde, dos direitos humanos, da sustentabilidade ambiental. E o programa Mais Educação tem também permitido que as crianças construam sentido em estar na escola. E um sentido que é dado muito pelas atividades no campo dos esportes, as atividades no campo das artes, da cultura, da educação patrimonial. Então, vamos aproveitar esta oportunidade e fazer, de fato, do programa Mais Educação esta base para a grande caminhada que temos pela frente, para a construção de uma escola de dia inteiro no Brasil. Esta escola a qual renunciamos lá em 1920, conta Anísio Teixeira nos seus escritos, que lá em 1920 o Brasil vai fazendo esta opção por uma escola de menos horas. Como era preciso colocar mais gente e não se ampliava efetivamente o espaço da escola, os recursos, os investimentos públicos sempre foram menores do que o necessário. A opção que se fez foi a opção mais curta, mas a opção também que nos colocou no atraso educacional que ainda temos hoje. Então, Mais Educação é uma grande oportunidade para trazer esta escola para o século XXI e para ir construindo paulatinamente esta pauta que está respaldada tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, como no nosso Plano Nacional de Educação, que está em votação no Congresso Federal. Na sua meta 6, nós temos a perspectiva de que até o ano de 2020, portanto, em 6 anos, de 6 a 7 anos, tenhamos 50% das escolas como escolas de tempo integral no Brasil. E isso significa escolas com a totalidade dos seus estudantes em educação integral. O Mais Educação tem sido um fomento importante, mas ele ainda, quando não vem respaldado pela gestão municipal e estadual, a qual a escola está ligada, ele ainda acaba propiciando estudantes em tempo integral. Temos que ter escolas de tempo integral, com todos os seus estudantes, com a totalidade dos seus estudantes em tempo integral. E isso implica, sim, um esforço muito grande, como o esforço que está sendo feito no município de Governador Valadares, como muitas cidades do interior e algumas capitais, como Palmas, no Tocantins, têm caminhado. Então, é um momento bastante importante. Nós tentaremos não prorrogar esse prazo. 31 de maio, o sistema está funcionando plenamente. Foi preciso prorrogar porque tivemos vários problemas em função do monitoramento que estamos fazendo, monitoramento necessário para que a gente possa ter um retrato das políticas públicas que estamos fazendo num país continental como o nosso. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos cadastrar a escola, vamos conversar com os nossos parceiros das diferentes, tanto das redes municipais e estaduais, para que nos ajudem, para que aquelas escolas que ainda não entraram, ou que fizeram seu cadastramento e estão nele estacionadas, possam efetivamente avançar. Eu estive hoje de manhã fazendo uma palestra, num encontro muito importante que está sendo promovido pela CAPES, trazendo 300 pessoas, 300 professores universitários que coordenam no Brasil inteiro o PIBID, o Programa Institucional de Incentivo à Docência, que cria bolsas para os estudantes da educação, dos cursos de licenciatura, escolas, universidades públicas, comunitárias, privadas. Também cria bolsa para o professor da escola que recebe e se corresponsabiliza por esses estudantes. E a universidade também tem um recurso para isso. Então, por que eu estava lá? Porque cada vez mais nós temos que trazer para o Mais Educação, como também para o ensino médio inovador, a nossa estratégia de ampliação e redesenho curricular no ensino médio. Nós temos que trazer os estudantes das licenciaturas e da pedagogia, que também é uma licenciatura, né? Preferencialmente no nosso macrocampo de acompanhamento pedagógico, que a partir de 2013 institui enfim, a atividade de acompanhamento de estudos dos estudantes, acompanhamento de estudos e leitura,
que nós tenhamos nesse espaço, que deverá ser de pelo menos 1 hora, preferencialmente 1h30 diária, de atividade intelectual com os estudantes, ampliando o espaço do aprendizado da matemática, das ciências, da história, da geografia, né? Que esse menino e essa menina sejam estudantes dos nossos cursos de pedagogia, de letras, de história. Claro que, como se falamos de séries iniciais, vamos preferencializar alunos da pedagogia, mas também nas séries finais é possível trazer estudantes de outros cursos, para que a gente possa potencializar, inclusive, o recurso que mandamos aqui do Ministério, que é o recurso da que não constitui uma bolsa, mas um ressarcimento de gastos com transporte e alimentação. Se esse menino tem a bolsa PIBID e mais esse ressarcimento, é muito mais provável que ele fique, que ele continue, que a gente não tenha estas perdas ao longo do processo. Quando os meninos começam a construir vínculo com esse monitor que está na escola, ele vai embora. E isso sempre causa prejuízo e prejuízo pedagógico, cognitivo. Então, quero dizer para vocês que nós estamos muito contentes com essa 39ª videoconferência, e isso nos permite estar aqui de modo muito pleno, né? Depois de 39 encontros, descobrindo cada vez mais que as tecnologias de comunicação e informação nos permitem, nesse país continente, estabelecer redes. Quantos pontos nós temos agora? Já temos 606 pontos, e aí eu tenho o prazer de chamar à mesa o Alexandre Mota. Vai ficar com o Leandro, porque eu fui chamada pelo secretário executivo, e aí o Alexandre, depois o Leandro vem mais para cá. Um prazer muito grande receber o Alexandre. Alexandre, já apresentei o nosso tema, disse por que educação fiscal, e tenho certeza que esse encontro contigo vai qualificar muito o que nós estamos fazendo. A videoconferência, como todas as outras, ela é disponibilizada no site do Ministério. Ela acaba sendo uma referência de estudo. Eu seguidamente recebo mensagens das pessoas que dizem: professora, reunimos hoje a equipe da escola, estamos ouvindo a videoconferência de novo, para que isso se torne um material de estudo. Então, é com grande alegria que a gente recebe o Alexandre, que é o diretor-geral da ESAF, a nossa importante escola de administração fazendária, ligada ao Ministério da Fazenda, para nos ajudar a pensar nesse gasto público, na sua eficiência, no combate à corrupção e em tudo isso que envolve a nossa capacidade de, como sociedade, produzirmos juntos políticas diferenciadas. Eu termino evocando Paulo Freire naquilo que ele chamava de inéditos viáveis. Paulo Freire dizia que a realidade não muda porque a gente vá fazendo só novos parâmetros assim, coletivos, iguais a homogeneizadores. Nós temos que ter, sim, parâmetros homogêneos do ponto de vista dos marcos legais, né? Como essa emenda constitucional 59, que foi incorporada no dia 3 de abril de 2013 à nossa LDB, numa forma de uma lei específica, que passa a estar incorporada na nossa LDB, e que tornou obrigatória a educação de 4 a 17 anos, compreendendo aí a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, esse é um parâmetro homogêneo. Fora isso, os inéditos viáveis nos ajudam a ir produzindo o que nós não tínhamos como projeto novo, como possibilidade nova, para trabalhar com gerações que nos desafiam. O grande desafio da educação básica no Brasil é todos na escola. Todos aprendendo, todos permanecendo. E para isso, seguramente, o centro é uma atividade intelectual que tenha sentido para esses meninos e que possa efetivamente ser realizada com prazer e com a perspectiva de que isso se incorpora no seu projeto de vida. Então, eu agradeço mais uma vez ao Alexandre, que estará com vocês. Passo a palavra ao Leandro Fialho, que tem sido nessas 39 videoconferências do seu coordenador, né? O âncora, ele é o nosso âncora. E depois da fala do Alexandre, se abrem as questões, e claro, durante a fala, através do e-mail, as questões podem ir chegando, e eu então passo a palavra imediatamente ao Leandro. Muito obrigado a todos, e até a nossa 40ª. Vamos pensar numa bela 40ª videoconferência, porque é muito simbólica, 40, tá? Muito obrigado a todos. Leandro, por favor. Boa tarde a todos e a todas.
A gente agradece a presença da professora Jaqueline, sempre muito motivada, sempre enriquecendo com muita qualidade pedagógica os nossos debates. E a Jaqueline é uma entusiasta da educação, né? Uma pessoa que vibra, que é super importante para o programa Mais Educação. Sempre falo dessa questão, porque eu estou há mais tempo que a Jaqueline no Ministério, só que a gente tinha ações complementares. E para a gente conseguir dar virada para a educação integral, a gente sabe que não seria possível sem a Jaqueline e os conceitos que ela agregou como de cidade educadora, porque o nosso paradigma, Alexandre, antes de fazer educação integral, a gente não conseguia sair da ação complementar, era que não tinha os espaços. Então a gente ia esperar construir escolas e levar uns 500 anos para a gente fazer educação integral. Com o conceito de cidade educadora mudou toda essa questão. Bom, assim, é com grande satisfação que nós recebemos aqui o Alexandre Mota, que é diretor-geral da ISAF, Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, e que vai falar um pouco sobre educação fiscal. Esse tema é bem importante para nós, porque a gente tem N problemas, Alexandre. O que menos a gente tem de problemas é desvio de recursos. A gente recebe algumas denúncias, envia para o Ministério Público, mas não são tantas, porque o dinheiro vai direto para a escola. E a gente acredita muito nessa política, é uma política societal, é uma política com participação. Eu não me canso de dizer que até a questão do Mais Educação, tudo é societal. Até a questão mais gerencial que tem, que é o repasse de recursos, que a gente tem que ter um controle eficiente sobre isso, porque é dinheiro público, ele não fica na mão de uma pessoa só, ele fica na unidade executora, que no mínimo tem 5, 6 pessoas lá que vão administrar esse recurso público. Então, acho por isso que a gente tem tanto sucesso, tanta efetividade no gasto. Mas a gente ainda tem problemas, e o Alexandre é especialista nisso, que também o nosso problema não é só o desvio de recurso. Quando a Jaqueline falou nisso também, Alexandre, a gente teve 8 mil escolas que não utilizaram o recurso. Agora deve estar chovendo de perguntas no e-mail aqui no celular, perguntando dos 40% que a gente não repassou ainda, porque o ano passado a gente passou para 6 meses, esse ano para mais 4 o recurso. Então, para algumas escolas a gente não repassou ainda os 4 meses que faltam, por uma questão bem simples, é porque elas tinham muito recurso em conta. A gente está revendo essa questão, porque tem muitas que já de janeiro para cá já executaram. Inclusive a FNDE está para nos dar um novo saldo para a gente verificar como é que está a situação. A gente já recebeu até vários pedidos para que repasse para essas escolas, mas algumas que estão com muito recurso em conta, a gente não pode deixar dinheiro estocado lá na conta, porque escola não é banco, né? Não vai ficar investindo em mercado financeiro, deixa isso para quem sabe, especulação, esse tipo de coisa. Mas às vezes também, Alexandre, não é só pela questão também de não executar, a questão também vem muita questão da insegurança. Então, eu acho que tu poderia trabalhar esse tema, que esse é um tema que tu pesquisa há muito tempo, que tu conhece o assunto, inclusive com várias formações já pela ISAF nesse tema, inclusive para incentivar e porque a gente gaste com qualidade. A gente quer que gaste o recurso, mas quer que gaste com qualidade também. Não é utilizar o recurso de qualquer forma para dizer que está executando, não. Então eu vou passar para o Alexandre, a gente vai debatendo aqui pela próxima meia hora, inclusive vocês já podem até mandar perguntas para o Alexandre, por favor, mandem no assunto do e-mail Alexandre, ou Jaqueline, ou Leandro, para a gente poder direcionar as perguntas. Pode mandar no educacau.integral@amec.gov.br, ou pode mandar, como vocês fazem sempre, no torpedo, no celular, que é 61 99440097. Então, à medida que o Alexandre vai falando, vão surgindo dúvidas, porque aí enriquece o debate, e realmente, com 600 pontos, Alexandre, a gente já deve ter muito mais de 1.000 pessoas, porque as pessoas assistem em salas coletivas. Alexandre, então, o que tu poderia nos ajudar nesse sentido?
Caro Leandro, primeiro agradecer a equipe do MEC aqui, que está abrindo essa oportunidade para a gente conversar. Eu peço desculpas já de antemão a todos. Eu sou diretor-geral de uma escola do tamanho da ESAF, que tem uma tradição muito grande, mas eu sou professor de formação também, eu sou economista de formação e professor universitário, mas eu confesso a vocês que talvez eu não tenha muito talento para esse trabalho com a câmera e tal. Não é? Geralmente, quando eu falo em público, eu tenho um grupo de pessoas, uma audiência na minha frente, então, de uma certa forma, é mais fácil personalizar. A gente fica olhando para a lente da câmera e isso é um pouco impessoal. Então, se eu não demonstrar a fluência que o Leandro e que a Jaqueline já demonstraram aqui, eu peço desculpas. Eu vou tentar me focar no conteúdo, que é algo que interessa a todos vocês. Eu quero me apresentar, o meu nome, como eu já disse, é Alexandre Mota, eu sou diretor-geral da Escola de Administração Fazendária, a ESAF. Essa é uma escola que esse ano completa 40 anos de atividade. Ela foi criada fundamentalmente como uma escola de formação para os quadros técnicos do Ministério da Fazenda. Então, vocês vejam que, de uma certa forma, nós nos especializamos ao longo dos últimos anos, dos últimos 40 anos, na formação dos quadros técnicos que existem dentro do Ministério da Fazenda. Dentre eles, os quadros da Receita Federal, do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e por aí vai. Então, a gente adquiriu uma certa expertise nessas temáticas fazendárias e a gente percebe que há uma demanda não só do Ministério da Educação, mas de todas as áreas que lidam com questões orçamentárias, para tentar compreender melhor os mecanismos de planejamento e de execução dos gastos públicos. E isso, para nós, é muito importante. Essa demanda não é nem uma demanda apenas do governo. Na verdade, a ESAF, já de muitos anos, quase 20 anos, é a coordenadora do Programa Nacional de Educação Fiscal, que leva conhecimentos sobre arrecadação e gasto público, sobre orçamento e planejamento público, não apenas para dentro do governo, mas para fora do governo, para a sociedade. Nos últimos 2 anos, nós percebemos o seguinte: o programa, historicamente, sempre foi muito exitoso e até porque contou sempre com as secretarias de Educação e de Fazenda dos estados. Mas aí o que acontece? O programa, originalmente, ele foi muito pensado nas crianças, o que eu costumo chamar de geração futura. Então a gente preparava, continua preparando inclusive, professores do ensino fundamental, para que esses professores trabalhassem dentro do seu cotidiano, de forma transversa, o conteúdo de educação fiscal com as crianças. De 2 anos para cá, e isso evidentemente coincide um pouco com a minha ida para a ESAF, porque eu, historicamente, eu fui secretário municipal de finanças, eu tenho uma trajetória com o município, né? Já coordenei orçamento participativo em municípios de médio porte, e eu, observando o programa de educação fiscal, percebi que esse programa precisava de um salto, um novo momento. E precisa de um novo momento porque eu e todo mundo que lida com o município, que lida com a cidade, sabe que existe o que eu chamo de geração presente, né? Tem um monte de gente, provavelmente todos que estão aqui me assistindo agora, e mais um conjunto enorme de outros cidadãos, que, por exemplo, participam de conselhos municipais de saúde, de educação, de cultura, etc. Cidadãos que, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, nos municípios de gestão plena e semiplena, participam de um conselho que não é consultivo.